Fala, massa atleticana, tô de volta com mais um vídeo trazendo as informações do nosso galão. Faltam apenas 8 dias para o grande confronto, a final da Sul-Americana, Galo e Lanús. O galão da massa, só que antes disso, meus amigos, tem que enfrentar fora de casa o Bragantino em busca de 3 pontos, uma 8ª colocação que também pode dar uma vaga para Libertadores, caso der uma zebra ali na Sul-Americana. Então temos o dilema, poupa, vai com o time titular, é isso que vamos conferir e analisar a mídia esportiva, debatendo aqui esse confronto entre Bragantino e Galo, um confronto fora de casa, onde o Galo, infelizmente, na última partida deixou 2 pontos aí no empate contra o Fortaleza e tem agora que possivelmente se arriscar a colocar aí um time forte, né, para buscar os 3 pontos e não deixar aí tudo via Sul-Americana, né, o destino do nosso galão para 2026. Vamos lá pro vídeo, o corte aqui é do Jogo Aberto e na sequência também temos um trecho aqui dos donos da bola com as informações do nosso galão. Vamos lá pro debate, para as informações e bora conferir. Teremos jogo antecipado da 37ª rodada e a partida é Bragantino e Atlético Mineiro. Estão ali parecidos na tabela e se enfrentam no domingão em Bragança Paulista. É a chance de voltar a vencer após o empate com sabor de derrota. Com certeza, ficou um sentimento ruim, né? De você fazer 3 gols e tomar 3 gols também. A noite da festa para os mais de 500 gols do Hulk acabou tendo muita água no chope. Daverson, ex-Galo, marcou o primeiro hat-trick da Arena MRV. Só que ele estava com a camisa do Fortaleza. Pedía mucho perdón en los goles y le decía que basta, no pida más disculpa, que disfrute del gol y ya está, era seguir. O jogo deste domingo é válido pela 37ª rodada, mas acabou sendo adiantado agora para a data FIFA porque o Atlético chegou na final da Copa Sul-Americana. E é exatamente por causa da data FIFA que o Galo não poderá contar com Júnior Alonso, Ivan Roman e Alan Franco, que estão servindo as suas seleções. Já o Bragantino não terá La Quintana, convocado pela seleção do Uruguai. Inclusive, Bragantino e Atlético chegam nesta partida em um momento bem mais confortável da temporada. Os dois times chegaram a temer o rebaixamento, mas conseguiram uma arrancada, encerrando esse assunto de Z4. O Atlético, com Sampaoli, chegou aos 44 pontos, já mirando um possível G8 da Libertadores. E o Bragantino arrancou 2 vitórias seguidas, 42 pontos para o 11º colocado. Yo particularmente quiero que Atlético esté lo más arriba posible en Brasileiro para lograr una clasificación directa a Libertadores. A gente tem que entender isso, que toda vez a gente se doar assim, vai valer a pena no final, a gente vai estar feliz no vestiário. É isso que a gente busca. Então vamos continuar buscando, subindo, pensando lá em cima. Acabou esse negócio lá de olhar lá embaixo, é olhar pra cima agora, cara. Wagner Mancini tem um retorno importante, com contornos de lei do ex. Eduardo Sacha volta após cumprir suspensão e briga para jogar na vaga ou ao lado de Isidro Pita, recuperado recentemente de uma lesão na coxa. Reforços importantes e os dois times querem algo a mais no Brasileirão para fechar a temporada. Eu nunca vou estar satisfeito somente em fazer uma numeração de pontos que me garanta na Série A. Acho que tem coisa ainda a ser buscada, ainda faltam 5 jogos, né? Pienso que el mejor entrenamiento que podemos tener hacia una final es compitiendo. Entonces, si no hay ningún problema físico o ningún problema de alguna posibilidad de desgaste de algún jugador, pondremos lo mejor. Sim, o Galo fez um jogo eletrizante com o Fortaleza. O time cearense empatou lá no finalzinho, 3-3. Não vai passar sustos outra vez ou vai diante do Bragantino? Renato, acredito que vai, até porque o Bragantino deu uma virada aí com a chegada do Wagner Mancini, né? A galera começou a reencontrar o bom futebol, o John, o próprio Sacha, e assim, o Bragantino está crescendo nesse momento da competição, mas o Atlético Mineiro também está bem. Então é uma grande oportunidade que o Atlético Mineiro tem de entrar no G8, poderia já ter passado o São Paulo, não conseguiu, mas é um novo teste, é um novo jogo, e assim, o torcedor pode esperar aí muito empenho dessas duas equipes, porque as duas também não estão 100% na primeira divisão. Se bem que lá... eu acredito. Eu acredito. 100% não está na primeira divisão, os dois? Não, eu tô falando pro ano que vem, né? Então, pode enfrentar um sustinho. Não acredito o Atlético Mineiro. Mas o Bragantino cresceu nesse momento. Então, Você imagina o Inter, então?
Não, mas nós estamos falando de... Eu não entendi essa pauta repentina. Você que me falou aqui, ô Marcelão. O próprio zagueiro do Bragantino falou... Alguma coisa me diz, olha, eu não tenho nem medo de me enganar, que Ronaldão estará comigo no próximo jogo. Tô torcendo pro Inter. É o quê? Não sei, tô com algum pressentimento. Tô torcendo pro Inter. Você que é uma pessoa espontânea, jamais interesseira. Ceará. Domingo tem Atlético em campo contra o Red Bull Bragantino. Nós ontem discutimos aqui, e essa discussão foi para o rádio hoje mais cedo e vai voltar aqui agora, né? Que é a questão da declaração do Sampaoli, Galante, de força máxima e tal. Eu não acho que ele vai, não tem como ter o time que ele vai jogar a final, porque ele tem desfalques, pelo menos 2 titulares, né? Mas a discussão é, vale a pena ou não vale? Ah, mas de novo essa discussão é porque a gente fez na rádio, não fez aqui. Olha, eu acredito que a melhor alternativa é você sair com o time titular e, dependendo do que acontecer, você vai fazendo as tais 5 mudanças. Agora eu preciso ouvir sua avaliação. Ô HG, primeiro a gente tem que lembrar que o maior objetivo do Atlético é uma vaga na Libertadores. E o fato do Atlético jogar a final da Sul-Americana não dá ao Atlético a certeza de estar na Libertadores. Claro que a gente tem esse otimismo, eu acredito que o Atlético vai ser campeão da Sul-Americana, mas se acontecer algo como foi do ano passado, você não pode jogar fora essa oportunidade do Campeonato Brasileiro. O time que entrou em campo contra o Sport, ele não tem condições de vencer o Red Bull Bragantino lá. Isso foi claro porque ele passou um aperto contra o Sport, chegou a ficar 2-0 para o Sport. Ele poupou demais. Então, eu acho que em cima até disso que aconteceu, ele já disse na coletiva, eu acho que ele vai tentar colocar o que ele tem de melhor. Claro que ele vai olhar a questão física, ele vai analisar essa questão da fisiologia para ver quem... Mas eu acho que na ideia do Sampaoli vamos entrar com o que tem de melhor, porque se a gente analisar a tabela do Atlético, os próximos jogos, e aí nós estamos falando de Palmeiras, Flamengo, falando do Fortaleza fora, do Vasco, são jogos difíceis. E você não sabe como o time vai voltar da Sul-Americana. Se você perde uma Sul-Americana, esse time vai estar batido, esse time vai ter terra arrasada ali, como é que você vai estar animicamente para enfrentar esses jogos? Então eu acho que é uma grande oportunidade de você conseguir 3 pontos para crescer na tabela. O Atlético está a 1 ponto ali da 8ª colocação e ao mesmo tempo tem uma distância maior para o 7º colocado. Esses 2 pontos que perdeu para o Fortaleza, não poderia ter perdido. Né? Para poder ter uma tranquilidade. Para você estar mirando lá. Então eu volto a dizer para o torcedor, não pode se abrir mão da Libertadores por volta do Campeonato Brasileiro enquanto você tem oportunidade, porque você não tem garantido. A gente não sabe o que vai acontecer na Sul-Americana, a gente tem um otimismo muito grande. Então, enquanto tiver essa oportunidade, vai. Mas eu acho que ele vai utilizar do bom senso, sabe? De entender quem está melhor fisicamente. Se tiver todo mundo bem fisicamente, eu vou com o Elton. Vamos tentar fazer um resultado no primeiro tempo? Vai, mescla aqui e tal. Não acredito, por exemplo, que ele comece com o Hulk nesse jogo. Acho que o Hulk fica por um segundo tempo. Até por essa questão física que eu estou falando. Agora, tem outros jogadores, por exemplo, Bernard voltou nesse último jogo, que ele pode continuar. O Scarpa entrou no segundo tempo, pode entrar jogando, sabe? O Fausto Vera também só entrou no segundo tempo, para mim, entra como titular nesse jogo, que eu acho que pode também. Meter um mistão. Não chamo de mistão, mas eu acho que é um time mais mesclado. Não vou falar mistão, porque parece que está pegando um time reserva, mas mesclado. Sabe? Com força. Eu sigo nessa linha. Eu de verdade que eu sigo nessa linha, pensando em estratégia mesmo e o que o Atlético tem no campeonato. Né? Você olha a tabela de classificação, hoje já é um pouco mais difícil você alcançar o Fluminense, principalmente por causa desse empate que aconteceu contra o Fortaleza. O Fluminense está com 51, o Atlético está com 44. Então é uma distância muito grande. Mas o São Paulo, que é o 8º colocado, está com 45 pontos. E por que o 8º? O 8º pode abrir uma vaga para a disputa da pré-Libertadores para o 8º. Isso pode acontecer se o Fluminense ou o Cruzeiro venham a ser os campeões, um dos campeões da Copa do Brasil. Então isso pode acontecer, abrindo mais essa vaga. Então eu vejo que o Atlético precisa aproveitar e por uma outra coisa também. Se você, do jogo contra o Fortaleza, no dia 12, para o dia 22, são 10 dias. Você tirar esses jogadores da dinâmica do jogo, da intensidade que o jogo pede, é um período muito longo para esse momento de reta final de campeonato. Então você dar ao jogador a possibilidade de competitividade no jogo no dia 16, 6 dias antes da partida, é tempo suficiente para você recuperá-lo e para tê-lo em condição de disputa e de competitividade.
mantendo essa linha do que é o pensamento do Jorge Sampaoli. Então, por isso que eu acho que ele vai trabalhar bastante com esses jogadores, pensando basicamente isso que o Breno falou, de, se tá vindo de uma sequência desgastante, você espera no banco. Mas aqueles que estão com a minutagem mais baixa nesse período dos 3 últimos jogos, eles vão para jogo. Eu acho que não tem alternativa. Vai ter que mesclar... Eu iria 100% com 100% reserva? 100% reserva. Uma chutaria de vez o brasileiro? O Atlético tem um jogo mais Então você está abrindo mão, então, de uma disputa da Libertadores pelo brasileiro, porque indo com o time reserva, você viu o que aconteceu contra o Sport, você tem uma garantia de vitória? Mas eu não estou falando em buscar a vitória. Eu acho que o Atlético tem que pensar, nesse momento, no jogo contra o Red Bull, contra o Lanús. E se perde pro Lanús? Cara, se perder pro Lanús, é do jogo. Desastre. Mas aí você abriu mão do brasileiro. Cara, o Atlético abriu mão do brasileiro no início do ano, né? Não, mas nesse momento você tem uma oportunidade ainda de conseguir uma oitava. Ele continua tendo. Ele vai ter jogo contra o... Mas quantos jogos faltam pro Atlético? 5 ou 6? Não, você vai ter depois você vai ter 4 jogos. É isso? 4 depois jogos do Bragantino você vai ter 4 jogos. Depois disso o Atlético tem 4 jogos. O Atlético abre mão do brasileiro. Você sabe que você viu quem são os 4 jogos. Cara, o Atlético abre mão do brasileiro, não é agora, mas sim, nós entendemos isso, Thiago. Mas ainda existe uma oportunidade. Thiago, mas existe. O Atlético tem mais 5 jogos. O Atlético tem mais 5 jogos. Quem que é outro? Depois do Bragantino. Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, Vasco e tem mais um. Então, quem que é o outro? Não dá pra desprezar, não, porque é um ponto só do São Paulo. Não. É um ponto só do São Paulo. Se tivesse ganhado aqui, já teria ultrapassado. O Atlético desprezou o brasileiro antes. Vai pintar um G8, hein, Thiago? Vai vendo. Pra mim, o Atlético tem que focar no jogo contra o Lanús. O jogo mais importante do Atlético na temporada é esse jogo contra o Lanús. Fortaleza. O Atlético não pode cogitar. Mas um treinão. Perder um jogador sequer para enfrentar o Lanús. O Atlético mas pode acontecer isso em treino, Thiago. O Atlético mas o risco é muito menor. Não sei. O risco do treino é muito menor que o risco do jogo. Não, óbvio, a intensidade é outra. Então, assim, o Atlético tem que pensar nesse jogo contra o Lanús. Venceu contra o Lanús, aí beleza. Aí descansa todo mundo mesmo, aí já férias, mas esse jogo de amanhã não, de domingo, é com o time reserva, cara. O Atlético tem que pensar na partida contra o Lanús. Esquece. Você está jogando você está colocando todas as fichas em cima de uma situação. Não sou eu que estou colocando, aqui, foi o Atlético eu quem sei, colocou. Cara, mas deixa eu te falar uma coisa. Mas as coisas podem ainda ser mudadas. Ainda existe uma situação. Eu vou lembrar de uma frase... Levanta para mim a escalação do Cruzeiro aí na rodada anterior, a final da Sul-Americana no ano passado. Eu vou lembrar de uma frase que um amigo meu, Bolivar, fala muito bem. Quem tem um plano não tem plano nenhum. Se você ficar só pensando nisso, você tem uma outra oportunidade de ir pela Libertadores, pelo Campeonato Brasileiro. Por que você não pode tentar as duas coisas? O problema não é meu. Quem escolheu isso, quem escolheu ter um plano só foi a diretoria do Atlético. Não fui eu que escolhi isso. Sabe por que ele fala isso? A diretoria do Atlético. Ele não está lá no Atlético. Porque se ele pode estar certo, ok, mas se ele ainda tem uma oportunidade de conseguir pelo Campeonato Brasileiro, você acha que se ele estivesse lá no Atlético ele abriria mão disso? A escalação do Cruzeiro ano passado, no jogo contra o Corinthians, que foi a última rodada antes da final da Sula. Vamos lá. Anderson no gol, Wesley Gasolina, Jonathan Jesus, Zé Ivaldo e Kaique, que era reserva. Peralta, Lucas Silva, que era reserva na oportunidade, Ramiro. Tem uma diferença, hein, HG? Vital. Claro que tem. Barreal. O Cruzeiro joga na quarta. E o grande Lautaro. O Cruzeiro joga na quarta, HG. Mas outra coisa, o Cruzeiro estava disputando alguma coisa pelo brasileiro? A mesma coisa que o Atlético. Ele estava na mesma situação. A questão é a seguinte, eu não costumo dizer isso por uma questão óbvia. O campeonato, eu sempre falo, Copa não tem garantia. A garantia da Copa te dar alguma coisa é se você for campeão. O campeonato, você não precisa de ser necessariamente campeão e vai ter alguma coisa ali. Eu tô com o Thiago por conta do campeonato ruim que o Atlético fez hoje, tá? Antes da final da Sul-Americana, hoje, a vaga através do jogo contra o Lanús é mais plausível pro Atlético. Palpável. Ele depende somente dele. Mesmo ele estando a 1 ponto do São Paulo, ele não depende somente do que ele fizer aqui. E por isso eu estou dizendo que o Atlético tem que abrir mão. Não é isso. A inversão de valores, geralmente, eu sou mais pró-campeonato. Mas no campeonato geral que o Atlético fez, como disse bem o Thiago, ele se colocou nessa situação de um jogo de Copa, que depende das forças dele. Repetindo, no Campeonato Brasileiro dá para chegar. Eu acho, inclusive, que é bem plausível essa chegada. Mas não faz neste momento. O jogo contra o Red Bull Bragantino
não é mais pesado do que o jogo do Atlético contra o Lanús. Eu acho que dá para montar, HG, um time, dá para você colocar o Everson ou o Delfim, dá para você colocar... não colocaria um mistão, porque eu acredito naquilo que disse o Elton. Você precisa de manter a competitividade de quem é titular, sem esticar a Não quer dizer que os caras tenham que jogar 90 minutos. Sim. E tem que colocar a turma que tá com menos ritmo para jogar mais. Não, mas o Thiago falou o valor, que colocar o reserva, não, eu não faria isso, eu só faria uma inversão de valores. Ó, o time que eu montaria... Everson ou Delfim, acho até que daria pro Delfim jogar, com Saravia, Tressol e Vitor Hugo. Scarpa, Vera, Alexander, Caio Paulista, Igor Gomes, Biel e Rony. E o restante entrando à medida que as coisas... Olha pra você ver, eu não fiz um time... reservas, sabe? Eu acho que pro Alexander vai ser muito importante esse jogo, e é importante pro Atlético, torcedor. Não tô falando aqui pro Atlético rasgar. É que a situação, o campeonato que o Atlético fez, eu hoje creio que o time tem mais condições, mesmo sabendo que só se for campeão na Sul-Americana que vai ter a vaga, vai abrir a oportunidade de jogar uma Recopa e vai ser campeão, do que pelo próprio Campeonato Brasileiro. Deixa eu te parabenizar. Oi. Sua opinião foi ótima. Só que tá errado. Não tá, HG. Joga boy. Assinado André Salles. O meu único receio é, beleza, aí entra com o time titular ou com parte dos titulares no domingo. Um jogador é lesionado. Porque isso... Deixa eu te contar um negócio. O Atlético treina amanhã e se lesionar. O risco que se corre num jogo, ele é muito maior. O risco que se corre num jogo, ele é muito maior do que o risco que se corre num treino. Eu não precisaria falar isso. Meu irmão. Isso é obviedade. É só que se existem duas possibilidades, cara. Por que você não pode tentar? Eu não sei por quê. Aqui, acalme-se, criança. Não, pelo amor de Deus. Isso é uma coisa óbvia. Depois vai falar de mim. Mas muito agressivos. Não. Precisa tomar um negocinho pra ficar bom. Tem que respeitar mais o coleguinha. Deixa eu dizer uma coisa. Se o Atlético tivesse batido o Fortaleza, eu imagino que os olhos do São Paulo para esse jogo contra o Red Bull poderiam estar, de repente, um pouco diferentes. Mas como empatou em casa, eu acho que ele vai querer despedir com uma vitória. Para isso, eu imagino que ele vai meter um time... O Elton até deu uma informação na rádio mais cedo de que vai meter um time misto, mas esse misto que o Valu escalou aqui agora é ótimo. Ótimo. Agora... Um ponto atrás do São Paulo. O São Paulo tem problemas sérios, e aí é problemas financeiros, perdeu jogadores importantes. O Oscar agora, que já não joga há muito tempo, mas agora, com tudo que aconteceu essa semana, um ponto só atrás. Eu acho que garantir um G8 é muito importante, porque eu creio que o título da Copa do Brasil, eu acho que fica aí entre Cruzeiro e Fluminense, sim. Não acho nenhum absurdo nisso, sabe? Então... Não pode perder o brasileiro de foco. Não pode perder o brasileiro de foco. Que a gente não pode e outra coisa, salvo engano, você que está nas coletivas pode me ajudar. Não teve um dia desses aí, o São Paulo não disse que não desistiria em hipótese alguma no brasileiro? Ele não disse alguma coisa nesse sentido? Falou que ele vai tentar a vaga da Libertadores pelo brasileiro. Porque na Sul-Americana não tem garantia nenhuma, cara. E aí, eu acabei de falar agora, e ainda tem um outro detalhe. O Wagner Mancini assumiu o Bragantino e o Bragantino está na liderança do Campeonato Paulista. Porque ele assumiu as vésperas do jogo contra o Bahia, perdeu o Bahia de 2-1. Depois ele ganhou do Corinthians de 2-1 e ganhou do São Paulo de 1-0. Ganhou dos dois paulistas, quer dizer, 3 jogos, 2 vitórias. Ele vem bem, né? Ele tá numa crescente com o Bragantino. Não vai ser jogo fácil. Claro que não vai ser jogo fácil. Então não dá pra você colocar um time, por exemplo, poupando tantos jogadores como ele fez no jogo contra o Sport. Eu não acredito nisso. O que o Valu falou, ele colocou ali jogadores importantes, por exemplo. Ele colocou o Scarpa, que fez muita diferença, né, na entrada, você não jogar contra ele, contra o Sport. Colocou o Rony no time dele. São jogadores diferenciados. Mas, vocês que serão escalados para o jogo contra o Red Bull Bragantino, não vai meter o Miguel, né? E massa, tá com HG, tá com a opinião do Everton Guimarães, que não tem que tirar o pé, tem que botar aí um time que seja minimamente competitivo, não totalmente reserva. Eu vou deixar minha opinião aqui, cara. É difícil, galera, é difícil. Dá pra você aí imaginar os dois lados, né? Aquilo de você tirar o pé pra não ter o risco de machucar. Mas, cara, vendo a situação aí que é do 8º colocação São Paulo, o São Paulo tá muito mal também. Então, pode sim o Galo conseguir essa colocação aí do São Paulo, né? Então, caso, né, Deus me livre e guarde, dê alguma zebra e o Galo não consiga o título lá no Paraguai contra o Lanús, o Galo ainda tem a possibilidade de lutar pela classificação via Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que tem que mandar, não um time totalmente reserva, eu acho que qualquer
risco de lesão, que a atleta tenha de risco de lesão, acho que tem que tirar, tem que poupar, mas eu não mandaria o time totalmente reserva, igual foi meio time trocado, né? Igual foi ali contra o Sport, que a gente viu aí, que a gente tomou 2 gols aí, né, do Lanterna, né, meus amigos? Então, não dá para mandar totalmente de reserva, porque a gente sabe que se mandar totalmente reserva, vai tomar, né? Então, eu acho, né, que a gente poderia tentar colocar uma estreia aí de algum garoto da base, quem sabe aí um pontinha, né, para um contra-ataque, não sei. Vamos ver o que o Sampaoli vai fazer para essa partida. Eu quero saber a sua opinião. Poupa, não poupa? A final está chegando, a final da Sul-Americana já é no próximo final de semana, meus amigos. Comenta, se inscreva, deixa o like. Irei ficando por aqui. Lembrando todos os créditos ao Jogo Aberto e à TV Band Minas, link na descrição. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e bom final de semana, massa. E se Deus quiser, vai dar galão na cabeça.